CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Pois é, né? O que o Google guarda sobre a gente? O que ele mantém em segredo lá? Será que a gente consegue saber todas as informações que ele retém? Consegue sim, viu, Patrícia? A gente tem uma preocupação, né, dos nossos dados que estão nas redes sociais, que são utilizados pelas redes sociais e por outros serviços da internet. Mas não é só exatamente os nossos dados, também as nossas atividades na rede social também são monitoradas, são armazenadas por praticamente todas as redes sociais nesse caso. Especificamente em relação ao Google, a gente tem uma questão de que é a possibilidade de, primeiro, você saber o que está acontecendo, né? E segundo, você conseguir identificar, né, ou bloquear o que a rede social tem a seu respeito. Inclusive, então, saber o que ele tem a seu respeito e bloquear para que ele não tenha novas, né, colete novas informações a seu respeito. E como apagar isso aqui? Então, o Google disponibilizou um site, né, exatamente para esse tipo de função. Você entra lá no navegador, por exemplo, na sua conta do Gmail, entra lá e loga no Gmail. Numa outra aba, no mesmo navegador, você entra no site myactivity.google.com. My é M-Y-A-C-T-I-V-I-T-Y. Então, myactivity.google.com. Vai aparecer uma tela exatamente chamando de Minha Atividade no Google. Então, ali tem tudo que o Google sabe e armazenou a seu respeito. Então, ele tem lá, por exemplo, as suas atividades na web e de aplicativos, né? Então, você tem tudo que ele coletou a seu respeito e você pode apagar essas informações. Tem uma informação chamada linha de tempo, que é tudo que você pesquisou no Google, né? Então tem lá também tudo que você pesquisou no Google, e você pode apagar isso também. Inclusive você pode desativar essa coleta de informações do Google a seu respeito. E tem também uma aba que fala sobre o histórico do YouTube. Tudo que você assistiu no YouTube, tudo que você pesquisou no YouTube, também é armazenado pelo Google. Então veja a quantidade de informação que eles têm a nosso respeito. E você pode ou apagar essas informações todas que tem lá, e também desativar essa coleta de dados, de forma que daqui para frente o Google não vai mais coletar esse tipo de informação. Então, a gente pensa que muitas vezes é só eu apagar o histórico de navegação do meu navegador, que está tudo bem e os meus dados não vão estar mais disponíveis na rede social. Não é verdade, eles coletam tudo isso, né, e você pode ou apagar, né, e apagar, ou você pode também desativar para que essas coletas não continuem daqui para frente. Uma opção bem interessante. Então chama-se de myactivity.google.com, né, nesse caso. Na verdade, quando você coloca o M e o Y, já aparecem as opções para você, né, do My Activity, então, até mais fácil. Isso. Uhum. E aí você pode verificar exatamente o que ele coleta, ou já coletou a seu respeito, apagar e também desativar essa coleta daqui para frente, nesse caso, né? Uhum. O Google não é o único, né? A gente tem outras redes sociais que também fazem isso. Então, você pode, por exemplo, verificar as configurações de privacidade, né, dos serviços que você usa. Algumas plataformas aí como o Facebook, o próprio X, né? Tem opção nas suas configurações lá de privacidade que você pode proteger o seu conteúdo, dizendo o que você quer que ele seja coletado ou não. Então, algumas redes sociais como essas têm essa opção nesse caso, né? É interessante que você também olhe lá as suas postagens, principalmente aquelas mais antigas, que você não precisa mais, o que você não quer mais, que você apague essas postagens mais antigas, né? Se é uma coisa histórica que você quer deixar, ok, mas se é uma postagem que não faz uma diferença agora, né, no tempo atual, você pode voltar lá e apagar, né? Ou seja, não tem necessidade de deixar isso disponível lá nesse caso, né? É importante que você pode pedir, né, ao Google a remoção das suas informações pessoais. Já falamos sobre isso aqui no CBN Tecnologia. O Google lançou um formulário para você exatamente solicitar a remoção dos seus dados pessoais. O link é grande, mas se você chegar no Google e pesquisar por formulário de solicitação de remoção de dados pessoais, né, vai aparecer logo na primeira linha lá, no primeiro resultado, o link para esse formulário. Então você preenche seus dados, diz que dados você quer apagar do Google, e aí o Google vai analisar e, concordando, vai apagar do mecanismo de busca. Então é importante lembrar
que nesse formulário você está apagando os seus dados, né, do resultado de busca do Google. Não quer dizer que apagou do site onde os seus dados estavam armazenados ou publicados lá para isso. Então, essa é uma questão importante também de ser avaliado, né, nesse caso. E, pode falar. Repete, é formulário de solicitação De remoção de dados pessoais. de remoção E de aí, dados pessoais. Isso. E aí você está removendo, né? Ou seja, em aprovado nessa solicitação, você está removendo do banco de dados do Google. Ou seja, se alguém pesquisar isso no Google, não vai aparecer os seus dados pessoais lá. Não quer dizer que o site onde o Google coletou esses dados foi apagar apagado também. também. Lá continua lá armazenado lá nesse caso. E é importante que a gente pensar bem, né? Antes de compartilhar as informações, porque a gente sabe que uma vez compartilhada qualquer coisa na rede social ou na internet, você dificilmente vai conseguir apagar depois, porque isso é feito cópia, é feito download dessa informação para outros locais. Então, ou seja, pensar bem, ter um critério muito cuidadoso do que você vai publicar nas redes sociais. Olha, já tem participação dos ouvintes aqui. Vamos lá. O Gerson Rabelo está pedindo para você dar o passo a passo de novo para a desativação das atividades. Vamos fazer um pouco mais devagar, então, porque é dúvida de outros aqui também. Beleza. Então, entrou lá no myactivity.google.com, logo já, primeiro, né, você entrou no navegador, foi numa aba do navegador e logou com o seu Gmail, né? Então, sua conta do Gmail. Depois você, no mesmo navegador, abre uma outra aba, né, e digita lá myactivity.google.com. Vai aparecer já uma tela dizendo assim, minha atividade no Google. E aí vão ter 3 opções abaixo. Uma chamada de atividades na web e de aplicativos. Uma outra opção que é linha de tempo. E a outra que é histórico do YouTube. São todas informações que o Google já coletou a seu respeito, né? Então você pode ir lá apagar, né, esses dados todos que foram coletados, e você pode também desativar essas coletas. Então tem uma opção, né, exatamente embaixo de cada uma dessas linhas, né, dizendo assim para você desativar essas opções. Então, daí para frente, o Google vai parar de coletar essas informações a seu respeito. Ou seja, você pode apagar o que já tem lá e desativar para não ter mais nada no futuro. Exatamente, exatamente. Beleza. Ó, o Fábio está aqui também perguntando o seguinte, ele falou do que meu Gmail vive cheio, eu apago e nunca tem espaço. O que está acontecendo? Então, aquele espaço do Gmail, né, no Gmail gratuito, eles são 15 GB, que é compartilhado com vários serviços do Google. Então, por exemplo, todos os seus e-mails, inclusive que estão na spam e armazenados, né, na caixa de spam, excluídos e armazenados, se bem que excluído ele exclui a cada 30 dias, mas todos os e-mails que você recebeu, que estão na sua caixa de entrada, na caixa de spam ou armazenados, eles compartilham desses 15 GB, então eles vão ocupar esse espaço dos 15 GB. Também, qualquer tipo de foto que você usa o Google Fotos para fazer backup, também compartilha desse espaço, né, de armazenamento do Google Drive dos 15 GB. Se você armazena alguma coisa no Google Drive, também ocupa espaço nessa situação, né? E se você habilitou, né, o backup do WhatsApp, né, no caso se você usa Android, ele também vai para o Google Drive. Então, se você tem muitas conversas, muitos vídeos, muitos áudios no WhatsApp, e você tem o backup do WhatsApp habilitado, toda noite ele copia esse seu banco de dados do WhatsApp para a nuvem dentro do Google Drive, que também ocupa espaço. Até o ano passado, esse espaço de backup do WhatsApp no Google Drive, ele era, entre aspas, de graça. Na verdade, ele não compartilhava esse espaço do Google Drive com esse backup do WhatsApp. Então, ou seja, parece que tinha um acordo entre o WhatsApp e o Google, e esse espaço ocupado pelo backup não consumia seu espaço de armazenamento do Google Drive. A partir desse ano, a partir de janeiro desse ano, esse espaço foi contabilizado dentro do seu consumo de 15 GB. Então pode ser esse o problema do nosso ouvinte, né? Ele apagou tudo, né? Apagou e-mail e tudo mais, mas ele tem um backup muito grande de WhatsApp, outras coisas, que né? está ocupando, né? Que está ocupando lá o espaço dele no Google Drive. Tem um outro ouvinte aqui perguntando se meu aparelho, a fabricante do meu aparelho também tem opção de salvar as minhas coisas na nuvem. É melhor eu salvar na nuvem do fabricante ou na nuvem do Google? Então, a Samsung tem um espaço, tem uma situação dessa, né? E outros fabricantes também têm,
de você ter um Samsung Account, ou tem outros fabricantes também, tem a mesma coisa. Pessoalmente, eu prefiro usar os serviços dos Google ou da Apple, né? Não usar serviços da Samsung, porque na verdade os serviços do Google ou Apple são melhor resolvidos, melhor desenvolvidos nesse caso, né? Porque eles são feitos para isso, eles têm anos de experiência nessa situação, né? Os serviços de nuvem desses fabricantes de celular agora, né? São mais recentes, né? Então tem poucos usuários, então eu tenho algum receio de usar. Eu prefiro usar dos serviços do Google Drive ou do iCloud. Ok. Agora, esses dados que os nossos ouvintes estão perguntando onde salvar, como salvar, isso não entra nessas atividades do Google, entra? Eles buscam informações em outros sites, não as nossas, né? Que ele guarda. Como é que funciona? Que ele guarda? Ele, na verdade, são duas situações, né? Essa que a gente falou hoje são informações que o Google coletou. Então, que você foi lá no YouTube, ele fez uma pesquisa no YouTube, ele guardou ele guardou. Você assistiu algum vídeo, ele guardou que você assistiu aquele vídeo. Tipo, sua linha de tempo no YouTube. A mesma coisa na pesquisa. Você foi lá no Google e pesquisou sobre uma palavra-chave qualquer, depois pesquisou para o outro, depois pesquisou para o outro. Todas essas pesquisas que você fez estão armazenados no Google lá, né, na banco de dados do Google. Se você foi no Google Maps, se você usou um aplicativo do Google Maps, está lá também os locais que você fez, as pesquisas que você fez, os locais que você deslocou, está tudo lá também armazenado. Esse é o que a gente conversou hoje, que você vai apagar ou pode apagar e desabilitar essa coleta. A outra questão é quando o Google ele faz uma pesquisa na internet e encontrou um dado pessoal seu no site extra lá, um site qualquer lá da internet. Então ele coletou esse seu dado pessoal e colocou no banco de dados dele, que é um outro banco de dados, que é o banco de dados de pesquisa, né? Para isso. Então esse formulário que eu comentei de remoção de seus dados pessoais, vai afetar o banco de dados de pesquisa, que foi esse banco de dados criado pelo Google quando ele varreu a internet e localizou informações pessoais suas em outros locais. E aí ele foi lá e coletou e guardou no banco de dados. E aí esse formulário vai remover esses dados pessoais seus nesse banco de dados de pesquisa. Entendi. Não no site onde ele coletou, no seu banco de dados de pesquisa, no banco de dados de pesquisa do próprio Google. O Fernando está aqui dizendo, eu querendo sumir, os outros querendo guardar dados, mas são coisas diferentes, né? Guardar dados, guardar e-mails, como o nosso ouvinte, né, falou que apaga, ainda tem coisa lá. É diferente você guardar os seus dados num Google Drive, por exemplo, do que você está tentando limpar de atividade para o Google. Aí o Giovanni está aqui brincando, né? Como que eu zero a minha conta no Google? Voltar às configurações de fábrica, ele brinca aqui, né? Eu quero apagar dados, ter o direito ao esquecimento. Fazendo isso é possível? Não, né? Então, esse formulário do Google, a ideia basicamente seria essa dele tentar remover seus dados que ele coletou de outros sites para isso, né? Só que o Google fala, né, que essa solicitação não é acatada imediatamente. Ela vai ser analisada e dependendo do tipo de informação que você pediu para remover, eles vão acatar. Tipo, fotos íntimas que foram publicadas inadvertidamente, alguma informação pessoal mais detalhada, mais sensível, ele vai remover. Agora, se for, por exemplo, uma matéria jornalística, muitas vezes, né? Isso é de interesse público, então ele não vai remover essa informação, né? Então, ou seja, mais no sentido de caráter mais íntimo daquela informação, e aí ele vai preferir, ele vai, não vai acatar a sua solicitação de remoção. Pois é, tem isso também, você tem que especificar o motivo pelo qual você quer apagar as informações, pedir para apagar, não pode que a gente apaga tudo, eu não quero aparecer, quero sumir. Porque aí você some das buscas da pesquisa, mas continua lá nos sites. Onde você cadastrou, o site vai continuar guardando, como você falou, né? Sumir de vez não rola. Mas também você não pode dizer para o Google, olha, apaga tudo que eu não quero. Não quero que ninguém ache meu nome para nada. Não, isso não vai, provavelmente não vai conseguir fazer no Google em relação a isso. Você tem que dizer exatamente que informação que você quer que seja removida da base de dados de pesquisa do Google para isso. Aquela questão, na internet hoje, né, ou seja, a única alternativa que você tem é não usar a internet. Exatamente. E assim mesmo você ainda corre o risco de um terceiro ou um site que você comprou, né, ou uma foto que um amigo seu comprou, fez uma foto e publicou, tá você lá na foto também do perfil do seu amigo. É isso aí, Gilberto, fica comigo, vamos só para o Repórter CBN e a gente continua depois do Repórter. Combinado.
De volta com o nosso CBN Vitória e com o Gilberto Sudré no CBN Tecnologia. A gente falava que a melhor maneira de você não aparecer na internet é não entrar na internet, não é isso, Gilberto? Exatamente, Patrícia. E mesmo assim, você não garante seu anonimato, porque, como eu comentei, algum colega seu que fez uma foto sua ou que fez algum comentário no post de alguém citando seu nome também, bom, você já está lá também na internet, mesmo você não tendo nem perfil na rede social, alguém comentou seu nome, alguém botou sua foto lá, um vídeo onde você aparece, pronto, você está lá também na rede social. Então, hoje é muito difícil. É melhor a gente tomar cuidado, né, ter os cuidados, né, adequados, para reduzir o risco, né? Mas risco zero não tem como, né? Entendo. Bom, e ainda assim você não consegue nem pedir para ninguém postar nada, né? Porque passa a ser antipático da sua parte, também tem isso, né? Exatamente. Nossa, é tão Exatamente. antissocial, deixa eu postar foto. Bom, enfim, Gilberto, gente, pode mandar pergunta para cá, 992994297 é o nosso telefone. Você manda pelo WhatsApp ou Telegram. Bom, hoje é quarta-feira, é dia de golpe tá aí, não é isso? É isso aí. O golpe tá aí. Pois é, e esse golpe envolve o Google Authenticator, que a gente tanto usa para autenticar coisas que são importantes, né? Acesso a e-mails, né? Patrícia. A gente já falou várias vezes do Google Authenticator, de autenticação de 2 fatores, de que era importante, né? Você ter autenticação de 2 fatores nos vários portais ou serviços que você usa na internet. E um ataque bastante ousado, né? Essa semana foi identificada, né? Foi de que os criminosos criaram um site falso do Google Authenticator e colocou ele como propaganda no próprio Google. Então, quando alguém pesquisava lá sobre Google Authenticator no Google, nos links patrocinados lá em cima, né, aparecia esse link que na verdade era um link falso. Você clicava ali e ia para uma página falsa que supostamente você iria fazer o download do Google Authenticator, mas na verdade você não ia fazer download nenhum de Google Authenticator, você ia fazer o download de um vírus para o seu computador. Então veja que coisa bastante agressiva, né? E a estratégia ousada, né, dos criminosos para isso. E aí o que surpreende, na verdade, é como o Google deixou que essa propaganda fosse ao ar, né? E aí o Google respondeu, ele foi questionado, o Google respondeu que, na verdade, são centenas de milhares de solicitações de links patrocinados que aparecem. Eles tentam filtrar, né, identificar aqueles que são golpe em todo o ambiente, né, ou todas essas solicitações que ele recebe, mas ele não consegue filtrar 100% e, infelizmente, algumas dessas propagandas enganosas acabam passando, né, para serem publicadas como links patrocinados. A gente já falou sobre essa questão chamada de malvertising, que é o malware e advertisement, ou seja, juntar essas duas palavras, que é exatamente você fazer propaganda de alguma coisa que era, na verdade, um malware, ou é um golpe, né? A gente já falou de vários tipos, inclusive falamos do exemplo do Enem aqui, né? Que criaram uma página falsa de inscrição do Enem e colocaram como link patrocinado. Esse é um problema que o Google tem para resolver, né? Que não é a primeira vez, né, que acontece de usarem os links patrocinados para espalhar vírus ou aplicação de golpes. Então é uma questão importante, tem que ficar atento quando a gente vai usar esses links patrocinados, né? Que eles podem ser, na verdade, golpes. É aquilo que sempre que você fala, vai na loja oficial para baixar algum tipo de aplicativo, até mesmo Authenticator, né? Exatamente. Vai na loja oficial e baixa de lá, não baixa num link qualquer que você recebeu. A Microsoft também tem um autenticador dela, né? Tem o Microsoft Authenticator também, que faz o mesmo papel, né? Ele cadastra na sua conta e ele gera um número a cada minuto, e você tem que, além de dar o login e senha, esse número para fazer a autenticação da sua conta. O Authenticator é só para e-mail? Não, na verdade tem vários sites hoje que utilizam o Google Authenticator como o segundo fator de autenticação, como Evernote, né, e outros sites e serviços da internet que usam, né, o Google Authenticator como segundo fator de autenticação. Bom, gente, na dúvida, vá sempre na loja oficial. Quem já instalou? Quem de repente caiu? Então, na verdade, tem que observar, né, se é realmente o Google Authenticator mesmo que instalou, se está funcionando, né, esse aplicativo. Porque, na verdade, é um malware. Então, não é exatamente depois que você instala, não vai aparecer o Google Authenticator no seu computador. Ele, na verdade, vai sumir, né, e o malware está instalado lá no seu computador para isso. Quem está usando o Google Authenticator, que aparece e está funcionando normalmente,
não precisa se preocupar. Tá tudo É certo. o original que está sendo utilizado. Uhum. Mas quem caiu nisso? Dá para salvar o telefone, apagar de alguma forma, se proteger, mesmo Então, que tarde? o antivírus tem que ter detectado isso, né? Ou uma varredura do antivírus deveria detectar esse tipo de vírus, porque é um vírus conhecido, inclusive. Então, se Uhum. você tem um antivírus atualizado e fizer uma varredura no seu dispositivo, provavelmente ele vai conseguir identificar esse vírus, né? E aí tentar remover, né, esse vírus do seu Uhum. dispositivo. Bom, para encerrar então, quem ainda não tem um antivírus no celular, qual que você recomenda? Free. Então, o Free tem o Bitwarden, tem o Trend e tem o Kaspersky também, que para celular ele é gratuito, né? Então, pode ser que você utilize. Na verdade, hoje em dia, né, dos gratuitos, né, vamos pensar agora falar em pagos, né? A grande maioria dos ativos pagos hoje são valores muito baratos, né? Eu considero barato, tipo assim, R$ 40 por ano para 5 dispositivos, né? Uhum. Não é um valor absurdo de você pagar e ter um antivírus completo, com uma série de outras ferramentas, né, para os seus dispositivos. Aí você pode incluir aí seus computadores, tablets, smartphones. Então é um investimento que eu acredito que vale a pena, né, para isso. E qual você recomenda? O Kaspersky, nesse caso, Kaspersky. para o antivírus pago, o Kaspersky para Android, né? Android e Uhum. Windows, né? Para iPhone, tem o Malwarebytes, né? Que é um antivírus também muito bom para iPhone. E aquela história de que iPhone não precisa de antivírus? Já caiu por terra, né? Não, isso muito tempo, já muito tempo. Tem pelo menos uns 4 ou 5 anos que isso não é mais verdade, ficou só como mito. Hoje tem vírus especificamente construídos para Mac e para iPhone. Então, não entre nessa que eu tenho iPhone e não preciso de antivírus. Precisa sim. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez pelos toques, pelas dicas, por responder aqui a pergunta dos nossos ouvintes. Obrigado, Patrícia, obrigado aos ouvintes pelas participações. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. É isso aí. Até lá, Gilberto. Obrigada.